Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aí de volta para a nossa segunda aula do nosso curso Direito no Divã, com o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, comemorando, iniciando aí a nossa jornada no mês da advocacia, da ESA da OAB São Paulo, da CAASP do ano de 2022, primeiro da nossa gestão. E quero primeiro aí agradecer a grande repercussão da nossa aula de ontem, né, doutor Jacó? Vou também passar a palavra para o senhor. Eu recebi algumas manifestações importantes, vi também aí no chat, também os comentários, quero agradecer o carinho de vocês e recebi inclusive uma mensagem do presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, doutor Rodrigo da Cunha Pereira, que é especialista nessa interface do direito com a psicanálise, elogiando muito a nossa jornada de ontem, doutor Jacó, né? O senhor também dizia que também a repercussão foi grande aí, Foi, né? sim, foi. Eu também recebi vários comentários a respeito da iniciativa sua, Tartucci, e da doutora Galvão. Me parece que é uma oportunidade extremamente moderna de uma tendência científica contemporânea, tanto nas áreas sociais como em todo o conhecimento científico, filosófico, que é o da somatória das diversas formas e dimensões de enxergar o mundo, a ideia de uma concepção. Os alemães têm uma expressão que eu acho muito feliz, que é Weltanschauung, que é a concepção de mundo, né? A gente perdeu muito essa concepção de mundo com o excesso da especialização. Então, quando você faz o que nós estamos fazendo, a iniciativa de vocês, que é de cruzar, de aproximar conhecimentos que têm uma contiguidade tão profunda, não tem dúvida que é uma relevância e um acréscimo para escapar dessa cultura do Zé Ninguém que o Wilhelm Reich denunciou, que é uma forma de totalitarismo. Quer dizer, todo mundo pensa igual, com muita informação e pouca reflexão. Sem dúvida alguma, doutor Jacó. Eu quero aproveitar também, doutor Jacó, que estamos ao vivo, abrindo aqui a nossa Semana da Advocacia, o mês da advocacia, para apontar a vocês, o Eric acabou de me informar, que nós temos agora, para esse mês de agosto, 31 cursos lançados aqui na ESA, cursos de extensão, todos gratuitos e online. Eu quero destacar um dos cursos, que é o curso de Planejamento Sucessório, com uma visão da área de seguros com a Angélica Carlini, do direito civil com o André Barros, o João Aguirre, a Claude Stein, grande advogado de direito de família, uma visão também internacional com o professor Gustavo Mônaco, professor titular da Faculdade de Direito da USP, Direito Internacional. E eu vou dizer uma coisa para vocês, estou destacando esse curso porque é da minha área, né, planejamento sucessório. Eu ainda não tinha visto, claro, temos grandes cursos no Brasil, um curso de planejamento sucessório com esse time, né, com todos os coordenadores das áreas correlatas se uniram e montaram esse curso, foi até sugestão minha, esse curso sobre planejamento sucessório é um dos cursos que nós estamos lançando. Esse é o curso para ter mais de 1000 alunos aqui, doutor Jacó. Então, nesse mês da advocacia são 31 cursos online gratuitos. Nós tivemos aí no mês de maio 16 mil inscritos, só no mês de maio, e o nosso objetivo é bater essa meta de 16 mil inscritos que nós tivemos em maio. Desde que começou a nossa gestão, doutor Jacó, nós temos mais de 67 mil pessoas que já fizeram os nossos cursos, né? Nós devemos atingir aí 100 mil inscritos, falando aí nos cursos de extensão, esse curso mesmo que nós estamos tendo aqui. Nós tivemos aí 500 inscritos, com um número muito bom, né? E de ontem para hoje já são mais de 650 acessos na aula de ontem, né? Então uma quantidade muito boa, ainda mais por essa temática. Eu fico muito feliz porque é um tema profundo, complicado para muitos, mas despertou realmente muito interesse, doutor Jacó. Quero também apontar a vocês que nós estamos aí com os nossos cursos presenciais de pós-graduação. A ESA da OAB São Paulo é a única ESA do Brasil que tem uma autorização especial do Conselho Estadual de Educação para oferecer cursos de especialização. São os cursos Super Prime,
E nós vamos começar aqui na nossa unidade de Largo da Pólvora, mas eu quero já dizer também aqui em primeira mão que muito em breve teremos novidades quanto à nossa estrutura da escola. Eu não posso dizer porque eu não posso dar um spoiler aqui, mas temos boas novidades quanto à nossa estrutura. Temos aí curso de previdenciário com o Dr. Teodoro, temos curso de civil consumidor com a professora Marli, nossa decana, e o professor Bolzan, entre o curso de direito imobiliário, com o Marcos, entre outros grandes cursos aqui que nós estamos lançando aqui. São 6 cursos que estão sendo lançados agora de pós-graduação. Então eu não poderia deixar de pontuar tudo isso. Ô Rui, só caiu o sinal aqui do retorno, tá? Só para te avisar, caiu o sinal do chat aqui do retorno. Eu não sei o que aconteceu aqui. Mas, então, eu só gostaria de pontuar essas questões. Então, em comemoração ao mês da advocacia, nós teremos esses cursos online gratuitos. E os cursos de pós-graduação, eles começam a partir de setembro, né? E realmente são cursos muito interessantes. São os cursos onde eu lecionava aqui. Eu gosto sempre de dizer, viu, doutor Jacó, que eu sou um diretor aqui da ESA chão de fábrica, né? Porque eu lecionava aqui mesmo há muito tempo e fico feliz de ver esses cursos indo muito bem. Bom, doutor Jacó, hoje a gente vai começar com o tema da internet, né? Que é um tema que a gente tem conversado bastante, tá no programa, inclusive, né? E a gente tem conversado bastante, inclusive, muitas das suas lições eu acabei incorporando também nas minhas aulas, nas minhas exposições, né? E eu começo aqui perguntando, até porque eu vi algumas participações do senhor na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, com a Sônia Blota, né, grande jornalista Sônia Blota, a respeito do tema da internet, né? E aí existe aqui uma questão que nós colocamos no programa, como a advocacia se situa nesse mundo entre o real e a fantasia, entre o virtual e o real, né? Como encarar um mundo em que o presencial convive com o virtual, gerando um mundo de fantasia. Como enfrentar os desafios desse novo mundo, não só os advogados, isso é um desafio muito grande, né? Às vezes, eu tenho dito que eu me sinto naquele filme da Matrix, né? Que é um filme que marcou muito a minha geração lá nos anos 2000, né? Que o mundo havia sido devastado por máquinas, né? E as máquinas haviam manipulado a humanidade para a humanidade viver no mundo virtual. O mundo virtual era perfeito, era bonito, e eu sei que o senhor vai falar sobre isso porque eu já vi o senhor falando e nós conversamos. Eu sempre faço uma brincadeira, né? Na rede social ninguém tem o nome escrito no Serasa, né, doutor Jacó? Não tem ninguém lá. Colocar, meu nome foi escrito no Serasa hoje, né? Indo puxando a minha área. Todo mundo é bonito, perfeito. Lembra um pouco esse filme da Matrix, que aí a humanidade não queria para o mundo real, queria ficar só, digamos assim, vegetando lá no mundo virtual, na Matrix. Então eu gostaria de ouvir o Dr. Jacó sobre, e acho que vamos ficar bastante tempo com esse assunto hoje. Vamos lá. A criação do mundo virtual, ela se inicia com uma fábula, que é a fábula do Golem. A criação da ideia da repetência do ato divino ao criar o homem. É uma lenda que começa em Praga, na Tchecoslováquia. Eu não vou me alongar em relação à lenda, mas é algo que sempre esteve espicaçando o espírito humano. Como gerar algo em similitude a um ser vivo na aparência do homem, da mulher. Quase todas as culturas, principalmente nas sagas, é muito frequente, existe uma habitação no inconsciente dos artistas, dos criadores, dessa ideia. Gerar um ser humano com argila, com pedra, com monumento, de certa maneira toda a cultura. Frequentemente você ouve escritores dizendo: os meus livros, as minhas obras são meus filhos. É uma metáfora
mas é uma metáfora altamente reveladora. O nosso trabalho é também uma projeção da nossa imaginação, da nossa fantasia, da nossa capacidade de se abstrair e de tirar do nada, o ex nihilo, algo. É dessa maneira que começa o universo virtual, a internet, as redes e, finalmente, o continente da nuvem. Esse continente inabitado, mas tão explorado. Inabitado, amorfo, sem morfa, sem forma, mas com tanta vida. Porque, vejamos, além das descobertas geográficas, a terra palpável aonde você pisa, o solo que você santifica com o seu movimento no espaço, esse apoderar-se do tempo também, tempo e espaço relativizado de Einstein, fica margeando o nosso inconsciente, a nossa fantasia, a nossa imaginação e a nossa potência. É um desafio permanente àquilo que, de alguma maneira, nos amedronta, nos causa medo, que é a impotência, a nossa redução àquilo que na filosofia se chama de não ser ou de morte, até a onipotência. E dentro dessas duas margens, uma terceira margem, tão bem proposta numa poética em prosa do Guimarães Rosa, uma terceira margem, que é o mundo virtual. Porque alguns dizem, o que é que na verdade encanta no mundo virtual? Entre as inúmeras experiências que eu tenho de consultório, com uma certa frequência eu tenho trabalhado com crianças. E crianças, inclusive, praticamente recém-nascidas. Eu tenho atendido crianças de 9, 10, 11, 12 meses. E uma experiência que me fascina, se você coloca diante de um bebê um aparelho tocando música, ele se transporta hipnotizado, acompanhando cada imagem, cada movimento, praticamente tomado. A expressão que talvez seja a mais correta seja esta. Aquela criança fica tomada. Só que adolescente também. Só que adulto também. Só que todos nós ficamos encantados com a possibilidade do instantâneo e do simultâneo que a rede nos proporciona. Tartuce, eu fico impressionado com o fato de que em determinado instante eu estou ali no celular e eu recebo uma mensagem de uma pessoa nos rincões do mundo. Sei lá, a Tailândia. Um antigo paciente meu me manda uma mensagem da Tailândia. Agora, nesse momento, provavelmente, nós estamos sendo vistos e ouvidos por pessoas
praticamente no mundo inteiro. O que é isso, Tartucci? Quando apareceu a televisão, eu me lembro do impacto que ela teve sobre meu pai. Meu pai, ele nasceu numa pequena cidadezinha do interior da Polônia. Meu pai era semi-analfabeto. Imigrou para o Brasil, foi lá para Juiz de Fora com 18, 19 anos. Ele era um iletrado, só que era um homem culto. Tem pessoas que confundem a cultura com a necessidade de uma forja de palavreado de natureza especular. Não é verdade. Tem pessoas que têm uma cultura extraordinária sem que isto esteja baseado numa somatória de conhecimento codificado. Bom, mas de qualquer maneira, ele era uma pessoa que também pode ser considerada naif, que lembra um pouco o conceito da ingenuidade, mas que é uma ingenuidade que carrega dentro de si uma admiração pelo universo, pela coisa real, pelo imponderável. O imponderável, né? Quando aparece a televisão, meu pai começa a acompanhar a primeira novela. Eu chego em casa à noite e meu pai estava indignado. Eu disse, pai, o que é que acontece? Ele fala que esse bandido, se eu encontrar esse bandido na rua, eu vou quebrar a cara dele, esse sujeito é um covarde. Ele está atormentando a mulher dele. Era o ator da televisão. Meu pai tinha se transportado para o mundo da irrealidade, segundo os padrões convencionais. Nós todos conhecemos, não sei se todos, mas a maioria conhece uma lenda búdica. Diz que um monge dormiu e sonhou com a borboleta. E quando acordou, ele se indargou. Eu sou um monge que dormi e sonhei com a borboleta, ou eu sou uma borboleta que dormindo sonha que é um homem? Veja que coisa extraordinária. Essa historinha que nos remete ao chamado Koan da sabedoria japonesa, isso aí foi escrito, foi pensado, foi refletido há centenas de anos atrás. E o que é isso, se não muito do mundo virtual? Frequentemente, certos pais, Tartucci, me procuram e dizem assim, eu fico preocupado que meu filho passa muitas horas do dia assistindo programas no mundo virtual, né? Acompanhando programas no mundo virtual. Mas, Dr. Jacó, voltando a essa questão, é uma queixa comum mesmo. Eu mesmo me queixo. Eu acho que é uma luta dos pais de hoje, é uma luta constante contra a tecnologia, né? E é interessante porque o meu filho, até já com orientação psicológica, ele diz que é normal, que o psicólogo acha que existe, inclusive, uma possibilidade de utilização até racional. Mas é uma luta que nós pais temos com os filhos quanto a isso. Doutor Jacó, o senhor acha que a gente conversou sobre isso também, nós utilizamos muito a expressão de que a sociedade está doente, né, por vários aspectos, né? O senhor acha que a internet, em certo modo, contribuiu para isso? Tem contribuído? As redes sociais, essa busca de perfeição? Sim, não? Não, eu discordo, sabe, Tartucci? Eu sou não só um aficionado, com uma certa precarização, até uma certa dificuldade de dominar
esses instrumentos, mas eu sou apaixonado pela internet e pelo mundo virtual. Eu acredito que a internet abriu a chance para a sociedade de sair da cultura de massa do século XXI. O século XXI... meu Deus do céu. Tem gente que brinca às vezes comigo e diz, você está adiantado no tempo. Eu digo porque eu perdi o relógio. Não. O século passado, o século XX, foi o século da cultura de massa. Grandes multidões, tem aí o trabalho do Elias Canetti, Sim, conheço. Extraordinário. O que é a massa? Eu fui convidado para fazer uma palestra no Rio de Janeiro, aliás, eu creio que até é uma palestra interessante para quem quiser procurar aí pelo YouTube e vai encontrar. E era sobre esse tema mesmo. As grandes cidades, as megalópolis, de alguma sorte, elas destruíram a possibilidade do íntimo, da intimidade. Nós, o Tartucci e eu, que nascemos e vivemos em cidades do interior de Minas Gerais, nós sabemos o quanto a intimidade tinha também uma carnalidade. Quer dizer, o sujeito que você era amigo, você conhecia a roupa que ele gostava de usar, a cor dos olhos do sujeito. Enfim, existia uma interação física de gestalt, de corpo, né? Hoje nós sabemos que existem pessoas que vivem romances por meses e às vezes até por anos a fio, através da internet. Aliás, o Tartucci, você não pode imaginar o quanto tem pessoas que sofrem por se sentirem traídos sentimentalmente, acreditando na possibilidade de um adultério, vamos chamar aqui platônico, né, se é que cabe essa expressão, através da internet. A professora Maria Helena Diniz foi minha orientadora de mestrado, chama de adultério ou infidelidade virtual. A expressão é boa. Por rede social. É mais infidelidade porque o próprio direito não tem utilizado a expressão adultério, porque na origem da expressão adultério tem uma relação com rompimento de leito, né? E nem sempre se ocorre nem no leito e nem com rompimento, né? Então, a professora Maria Helena fala ainda na obra dela de infidelidade virtual. É um tema que nós trabalhamos no direito de família assim já há algum tempo, doutor. E por falar nisso, Tartucci, e é claro que quando a gente discute internet, nós estamos discutindo muito a competência do habitar a fantasia, né? Você sabe que eu considero muito interessante e intrigante o ciúme que algumas pessoas têm da imaginação do seu companheiro. Você não tem ideia, Tartucci. A traição por aquilo que a pessoa imagina. Isso, o sujeito chega no consultório e diz assim: ô Jacó, eu ando desconfiando da minha mulher. Eu digo, mas o que é que está acontecendo, rapaz? Você sabe, às vezes ela está conversando comigo, nós estamos almoçando, e eu sinto que ela está pensando em alguém. E eu pergunto para ela, você está pensando em alguém? E ela diz, não estou pensando, estou distraída. Não. O seu jeito é de estar pensando em alguém. E o sujeito fica transtornado. Quer dizer, é uma demanda e uma necessidade de se apoderar do que o outro tem de mais profundo, mais íntimo, mais reservado na sua personalidade. Você imagina só o quanto é que o ser humano, voltando à sua pergunta, quanto a sociedade está doente, e tentando retornar ao tema, o ser humano é um ser doente. A loucura permeabiliza
a condição humana. Está aí Machado de Assis que não me deixa mentir. Sim. Quer dizer, cada um de nós, essa ideia de que todo mundo tem alguma coisa de médico, de louco, eu acho que não é correta. Cada um de nós tem um pouco de médico e muito de louco. Certo. E eu creio que tentar manobrar, interagir, trabalhar com isto é uma das saídas extraordinárias que a internet oferece, inclusive de resistência democrática. Me agrada muito. Há poucos anos atrás, Tartuccio, talvez você se lembre, eu não me lembro agora, me foge da memória o nome, mas eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo imediatamente vai se lembrar disso. De um garoto que, assistindo um determinado programa, se revoltou e disse: meu nome é fulano e eu não concordo. E parece que foi filmado e viralizou. E eu dei uma entrevista, inclusive, se eu não me engano, foi para a TV Record, porque essa viralização atingiu centenas de milhares de pessoas. Aquele programa que eu fiz, eu recebi... Foi na Record, né? 120 mil pessoas tiveram acesso à minha participação naquele dia. Foi impressionante, porque era um garoto, aquilo que os italianos chamam de l'uomo qualunque, o homem qualquer. Porque as redes e a virtualidade e a internet, elas dão voz para o mudo que nós somos reduzidos pela comunicação e cultura de massa da TV aberta. Na TV aberta aparecem 4, 5 sujeitos, pessoas que se dizem especialistas em generalidade. O sujeito fala de tudo com uma autoridade, uma competência que nós sabemos que não é verdadeira, não é genuína, não é autêntica. Mas de qualquer coisa. O sujeito fala de câncer, fala da guerra da Ucrânia e assim por diante. Mas fica emudecido o cidadão comum. E aí entramos num outro terreno extremamente perigoso, que é a crise emocional, e o advogado tem sido muito atingido nesse aspecto. Porque nós sabemos que o advogado é o agente autorizado através de uma procuração firmada em cartório para falar em nome de outrem que por qualquer razão não tem condição. Sim. Agora, na medida em que houve e continua existindo uma tendência de massificação, e você, Tartuccio, pode falar disso muito melhor do que eu, aonde os processos acabam sendo uniformizados, e nós sabemos que até as sentenças e assim por diante, vai se despersonalizando a condição humana. E esse achatamento, essa horizontalidade, diminui o poder da inteligência individual. E felizmente, e aí essa é a minha posição, Tartuccio, esta é a principal trincheira no mundo contemporâneo para a liberdade, que cada ser humano pode sentar na frente do computador e criar o seu jornalzinho, a sua televisãozinha, o seu blog, e ali escrever o que quiser. Eu sou um adepto e um entusiasta na defesa desse direito. E escrever qualquer coisa, doutor Jacó? Olha, sinceramente, eu tenho impressão, Tartuccio, agora esse programa agora vai pegar fogo, viu? Esse programa agora vai pegar fogo. Inclusive discursos de ódio. Eu acho o seguinte, se o discurso de ódio tiver características e potencial
de destruição criminosa, eu acho que o sujeito tem que responder pelo crime. Ele está cometendo um crime. E civilmente. E civilmente também, exatamente. Ok, mas você sabe muito bem que existem muitas leis capazes de proteger o cidadão. A gente sabe também das deficiências do Poder Judiciário, coisa e tal, mas, enfim, né? Mas eu acho que, tirante esse aspecto, o sujeito deve ter o direito de escrever qualquer coisa. Aliás, eu devo fazer aqui uma revelação. Durante décadas, Tartucci, eu fui perseguido por um cidadão que era considerado um verdadeiro herói do jornalismo e que, por razões pessoais que não importa aqui declinar, ele inventava o que queria a meu respeito, dizia o que queria. E os meus amigos diziam, processa esse sujeito. E eu sempre me recusei a processá-lo, porque eu achei, e continuo achando, sabe, Tartucci, que não obstante a força da mentira, tem aquela assertiva nazista, né, de que uma verdade muitas vezes repetida acaba, aliás, uma mentira muitas vezes repetida acaba sendo, eu não acredito nisso, não. Eu prefiro acreditar que a mentira tem pernas curtas. E continua mentira. E continua mentira. Olha, doutor Jacó, sobre essa questão, indo para a minha área, especialmente do direito civil, existe uma máxima do direito civil, que aliás vem do direito natural, que vem da teoria dos direitos subjetivos, que é uma máxima antiga, até um dito popular, de que o meu direito termina onde termina o seu direito. E o Código Civil, no caso nosso Código Civil brasileiro, tem um dispositivo que se aplica a essa hipótese, que aliás é um artigo que tem em praticamente todos os países do modelo romano-germânico, é a vedação do abuso do direito. Tá? O artigo é uma poesia, ele diz assim, ó, também comete ato ilícito o titular de um direito, por exemplo, de liberdade de expressão, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pela função social e pelos bons costumes. E além desse artigo, que é o artigo 187 do Código Civil, há um artigo, que é o 927, que imputa a indenização, pagamento de indenização. Que eu acho que funciona, né? Porque quando você mexe com o bolso, especialmente com o bolso de quem tem condição econômica, acaba tendo, inclusive, uma função preventiva. A responsabilidade civil, o pagamento de indenização, tem uma função preventiva. Então, eu costumo dizer o seguinte, doutor Jacó, a pessoa até tem o direito de dizer o que tem, mas ela vai arcar com as consequências de responsabilização, inclusive responsabilização civil. Né? E essa é a visão que eu tenho. Nós, no direito civil, nós temos afirmado, até porque o sistema adotou essa ideia, que não existe direito absoluto, porque todo direito é controlado por esse artigo 187. Então é algo que acontece, todos os países da América Latina têm esse mesmo artigo, os países da Europa têm esse mesmo artigo, e a solução que a minha matéria dá, eu não sou penalista, a solução que a minha matéria dá é o pagamento de indenização. Isso vale para a internet e para fora da internet. Eu concordo com o senhor que a pessoa tem o direito de dizer o que bem entender, mas vai arcar com as consequências. Então nós estamos absolutamente concordes. A minha posição é exatamente essa, mesmo porque a gente observa frequentemente, Tartucci, que o enredo das narrativas ele fica muito à mercê de interesses frequentemente mesquinhos e eu diria para você que profundamente destrutivos e criminosos. O sujeito, você sabe disso, dia e noite no exercício da nossa profissão, o sujeito cria uma narrativa, se ele souber criar bem, ela é convincente e é difícil de você desenrolar atrás dessa narrativa a motivação de má-fé que pode ter gerado o estudo. Por exemplo, isso que hoje é uma expressão que volta e meia na internet aparece, que é a questão da lacração, né? Sim. Que é muito interessante, não sei se você concorda comigo, Tartucci, porque é interessante sob o ponto de vista bandido. Porque você
aniquila o outro. Você tira o outro do universo, como se ele não existisse. Este instrumento maléfico tem sido usado com uma constância incrível. Existem certos órgãos midiáticos que têm suas listas negras, que nem... Tartu, se o indivíduo aparecer nu no viaduto do chá, se o nome dele estiver numa lista negra, não vai aparecer informação da nudez dele no viaduto do chá. É uma lacração absoluta. E esta é uma forma, na minha opinião, eu diria para você, muito próxima de um assassinato de identidade que lembra o processo do Kafka, que é talvez um dos livros mais excitantes de combinação de psicologia e direito. A história do homem que passa uma parte da sua vida tentando compreender a desrazão de um processo que não tem sentido, mas que atormenta a sua vida. Muito bem. Doutor, vamos fazer agora uma interação, esse tema da internet, com um pouco da pandemia, né? E eu vou citar aí um trecho do livro O Sujeito da Era Digital, do Leonardo Goldberg, seu filho, brilhante, aliás, o livro, cito inclusive esse trecho no meu trabalho final de pós-doutorado, que acabou de ser publicado, que é sobre herança, né? Ele diz, ali é até interessante, e é um conceito que eu gostaria de ouvi-lo, porque eu acho que o senhor tem mais propriedade. Ele diz que quando começou a pandemia, o brasileiro em geral gosta de levar as coisas de uma maneira, digamos assim, leve, né? Um pouco na brincadeira. E não sei se vocês se lembram, eu acredito que sim, logo que começou a pandemia, houve uma memização, uma explosão de memes, com uma música ao fundo daqueles dançarinos de Gana, né? Uma espécie, e o Léo Goldberg fala isso no livro, uma espécie de tentar domar a morte. Ele usa a expressão morte domada. E que a internet ela tem sido utilizada muitas vezes para efetivação dessa morte domada, de domar a morte, né? E ele diz que logo depois se percebeu que a pandemia era uma coisa muito séria, e que realmente não seria possível domar a morte naquele caso. Então os memes inclusive desapareceram. Não sei se vocês se lembram bem desse episódio, né, dos dançarinos de Gana, que tinha uma música no final, eles levando o caixão, né, e foi muito utilizado em março, abril, maio de 2020, assim que a pandemia começou. Será que a internet mesmo tem essa finalidade? E até acrescento, né, a gente vê, por exemplo, pessoas que são famosas e que falecem e depois explodem na internet, ganham uma quantidade absurda de seguidores, inclusive na nossa história recente. O que o senhor pode falar para nós sobre isso, doutor? Você sabe que a gente tem conversado muito a esse respeito. Eu sou um sujeito absolutamente, eu poderia dizer convencido, mas eu prefiro dizer, mesmo que me custe um escândalo, eu sou um sujeito informado da eternidade. Eu acho que se existe alguma coisa que é, para mim, absolutamente óbvia, é que nós estamos condenados à eternidade. Portanto, eu tenho um livro, A Clave da Morte, que eu escrevi depois de ter criado o serviço de psicologia no Hospital AC Camargo, no Hospital do Câncer. Sim. E eu me lembro de um episódio que eu vou comentar, que eu creio que é muito a propósito deste jogo que você lembrou agora
em cima do livro do Leonardo, que é clássico, inclusive, na arte em geral, na literatura, no cinema, não é? Que é o desafio da morte, a relação do ser humano com a morte, né? E ali, no Hospital do Câncer, né, é claro, e inclusive eu dei um curso de pós-graduação na área o título do curso eu não me lembro, mas o propósito do curso era a discussão do significado da morte, principalmente para o paciente e para o médico, nessas condições que são oferecidas em hospitais que cuidam de doenças dessa natureza. E eu me lembro de um caso, Tartus, e é claro que eu vou mudar por uma questão de ética, para que fique impossível que alguém localize o paciente. Então eu vou mudar os detalhes, mas vou falar da essência do episódio, que fique claro isso. Mas era uma criança, e eu fui conversar com essa criança, e a criança virou para mim e disse assim: "Ô, doutor, me diga uma coisa, o câncer é contagiante?" Não usou essa expressão, é evidente, né? Ele passa, né? Essa é uma dúvida comum até, né? É. O câncer é contagiante, doutor? Eu virei e disse: "Não, não é, meu filho. Por que você está perguntando?" Ele virou e disse: "Porque desde que amputaram o braço dele e ele ficou internado no hospital, que os pais nunca mais trouxeram os irmãozinhos para visitá-lo." E ele ficou angustiado e me fez essa pergunta. Foi uma das inúmeras vezes que eu fiquei olhando impactado e pensando com os meus botões. Se a gente imaginar que a vida é só esse fenômeno de músculo, tendão, sangue, braço, perna, 80 quilos, que nós vamos definhando e morrendo e terminando, e às vezes até, como num caso como esse, de maneira prematura e tão sofrida, a vida seria solitária na sua agônica realidade. Então, admitir o surreal, e eu estou falando disso propositadamente, pensando na internet, eu acredito que é uma das hipóteses de milagre que Deus nos premia como uma espécie assim de aperitivo para a eternidade. É como se dissesse: é um ensaio, cara. Essa hipótese de você estar aqui agora, eu e você conversando, e centenas de pessoas participando com a gente. Você imagina um sujeito vivendo há 100 anos atrás, alguém dissesse para ele: daqui a 100 anos vai acontecer isso. Ele seria considerado um mentiroso, um bruxo, um aventureiro ou um psicopata. Só que ele não era nada disso. Ele era um profeta. Sim, profeta do futuro. Profeta do Que futuro. é uma expressão que o senhor sempre utiliza. Doutor, eu vou. Aqui hoje eu estou surpreendendo o senhor com alguns temas que a gente ainda não tinha debatido. Há pouco tempo nós falamos. Esse é um tema muito caro para os advogados da área civil, né? Até para entender alguns debates que nós temos tido nessa área muito intenso, e a pandemia intensificou. Com a pandemia, eu falei ontem, o brasileiro não fazia um testamento, estamos falando do tema da morte, e
houve uma explosão de testamentos no Brasil. Porque lembra o que nós falamos, a morte estava esperando, né, fora de casa, né? Mas, pensando o testamento, e eu queria mais uma feição psicológica, não como advogado, porque nós conversamos até sobre testamento num debate advocatício. Como o senhor, como psicólogo, vê o testamento? O que seria o testamento? Um instrumento do ponto de vista psicológico? Ou o que ele pode ser? Essa é uma pergunta que eu nunca fiz para o senhor, a gente nunca debateu. É verdade. Mas a gente acabou indo para esse caminho. Certo. E eu acho que é muito interessante. Eu acredito que todo ser humano responsável, ele tem uma projeção para o pós-mortem. Exatamente continuando, na verdade, o tópico anterior da nossa conversa. Que nós continuamos sim no pós-mortem. E de certa maneira... Posso só interromper uma coisa? Claro. Senhor, é só uma observação, porque olha, o professor Jacó utilizou 2 vezes o verbo continuar. E eu, pesquisando agora para o pós-doutorado sobre sucessões, essa é a essência da sucessão. Aliás, desde o direito medieval, o vivo continua o morto. E o morto, eventualmente, quando está vivo, ele pode planejar essa questão. Mas vamos voltar lá, doutor Jacó. Então a pessoa... Não, mas eu achei muito bem lembrado de sua parte, mas muito bem lembrado, porque, de certa maneira, o testamento é como se fosse um passaporte entre a vida e a morte. É quase o visto no passaporte, porque continua. Muito bem lembrado. A vontade de quem morreu vai prevalecer a posteriori, quer dizer, muito bem posto. E eu acho, você perguntou do seu ponto de vista psicológico. Sim. Eu acho que, do seu ponto de vista psicológico e filosófico, eticamente, eu acho que é um dever do indivíduo deixar expresso o que ele acredita que deve deixar. E aí eu vou mais longe, não sei se você concorda comigo, que o ideal, na minha opinião, é que se faça um testamento relacionado com os bens materiais, mas um testamento também de natureza espiritual ou psicológica. Imaterial, no qual você transmite para as pessoas queridas, porque a gente presume que assim seja, o que você gostaria que elas lembrassem como uma herança. Herança essa, inclusive, que o sujeito pode receber ou negar-se. Sim. Aliás, eu acho isso também uma questão muito bem colocada, eu não sei se você concorda comigo, que tem certas heranças que o herdeiro não quer receber, seja material ou imaterial. Sim. Mas, de qualquer maneira, você me parece que levantou uma questão muito interessante, que é a concretude da abstração dessa ideia da eternidade. Sem dúvida. E interessante, porque o fundamento jurídico e talvez o fundamento psicológico acaba sendo a ideia de continuidade. A continuidade manifestada por um ato de última vontade. E aproveitando também essa figura que o Dr. Jacó acaba de mencionar, de um testamento imaterial e espiritual, existe essa categoria que é o chamado testamento ético. Ele não é tão comum, porque o testamento geralmente trata de questões patrimoniais, mas essa figura existe ainda. Essa figura existe cada vez mais sendo debatida pela doutrina. O testamento ético, aliás, há um autor do Rio de Janeiro, que é o Mário Roberto Carvalho de Faria, que fala dessa figura. Dr. Jacó, voltando aí para a questão da internet, o senhor também é um especialista em questões educacionais, né? E eu queria saber do senhor os desafios da transmissão do conhecimento técnico e profundo, porque eu tenho uma impressão que muitas vezes a internet há um desvio, a pessoa não consegue focar muito tempo, acaba abrindo 2, 3 telas. E a minha área especificamente, eu tenho percebido que as gerações mais novas, o direito civil é muito grande, sempre foi, mas ele não era criticado por ser muito grande. E tem sido criticado por ser uma matéria muito grande. Para mim, uma percepção de uma mudança de geração e uma dificuldade de uma certa continuidade de estudo, porque é uma matéria que ela é construída, né? Ela é construída
com muito esforço, com muita dedicação. Eu uso muita expressão com muita testa no texto, com livro físico, com estudo de casos, com muita vivência. Então é uma matéria complexa e que ficou mais complexa, na minha opinião, pela apreensão, pela dificuldade de apreensão pela internet. O que a gente poderia trazer de sugestão aí para o nosso público hoje de conseguir utilizar bem a internet sem deixar de lado o papel, por exemplo, o livro físico. Eu, por exemplo, adoro livro físico, né? Nós temos um problema que é guardar a quantidade de livros físicos, né? E doutor Jacó, o seu livro, O Direito no Divã, que tem 281 páginas, eu li num voo de 2 horas, 3 horas para Recife, semana passada, né? Muita coisa eu já tinha lido aqui em outras obras do senhor, mas eu acabei lendo. Então tenho até essa facilidade de utilizar o papel e não tenho essa mesma facilidade de ler pela internet. Então, como o senhor vê esses desafios de apreensão do conhecimento pela internet, sugestões para o nosso público? Como é que o senhor vê essa questão? Tema difícil também, hein? O tema é difícil, mas na realidade ele é fundamental para a qualidade de vida do ser humano. Porque para que é que serve o conhecimento? Um filósofo disse o seguinte, que o conhecimento em si é pobre. O que é que me acrescenta saber qual é a quilometragem da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que por sinal nem existe mais, me parece. Só que eu fui reprovado no colégio onde eu estudava, na minha época, no primeiro ano do ginásio, em geografia, porque eu não sabia qual era a quilometragem da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Absolutamente inútil esse conhecimento. Então, o conhecimento, na minha opinião, ele só é precioso e só tem um significado existencial profundo quando ele eleva a condição humana a um patamar de êxtase, quando você é surpreendido com algo que você desconhecia, na natureza, no outro ou em si mesmo. Quando isso acontece, Tartucci, nós crescemos. Por quê? Porque a gente deixa de ser só nós e a gente se apropria de alguma coisa que o mundo nos oferece. E tem gente, Tartucci, eu sou obrigado a dizer isso, que é tão doente que se nega ao conhecimento. Sim. E acha bonito ainda. E acha bonito ainda. Você sabe que no nazismo teve um ministro, Goering, que ele dizia assim, quando eu ouço a palavra cultura, eu ponho a mão na pistola. Veja bem o absurdo, porque no fundo ele se sentia ameaçado pela informação que a existência do outro, e principalmente do outro que é diferente, portanto traz um conhecimento novo, ele se sentia ameaçado. Sim. Então a minha ideia é de que a apropriação do conhecimento das mais variadas formas tem que partir desse pressuposto. Uma fome e uma sede de transformação interior. Sem dúvida. Doutor, vamos falar agora sobre um pouco da pandemia. Agora. Vamos mudar um pouco o assunto. Eu tenho feito esse alerta, e o senhor sabe como eu acabei criando um hiperfoco com a pandemia, nós trabalhamos muito sobre isso. Na minha área, meus colegas me chamam de Dr. Covid, né? Porque eu acabei assimilando algumas informações e uma vez eu até falei pro Dr. Jacó, o senhor me acha muito pessimista? Ele falou, não, eu acho você realista, porque você acabou acertando as previsões que você fez, infelizmente. Né? Verdade. E aí, doutor, é justamente o profeta do futuro, que é uma expressão que eu aprendi com o senhor. Aliás, eu acho que essa é uma das suas inúmeras virtudes e qualidades. Você tem a humildade do buscador.
porque mais importante do que o sábio é o que busca. E realmente, em relação ao Covid, eu sou testemunha de que você fez um trabalho que eu creio que todo ser humano responsável deve fazer, que é o máximo de informação. A ideia grega, né? Paciente, seja o teu próprio médico, né? Sem dúvida. E, doutor, eu acabei depois me especializando em efeitos jurídicos da pandemia, para o contrato, para a família, para o direito das sucessões. Mas vamos lá, doutor, esse é um tema que a gente debateu bastante e o senhor me chamou atenção para várias questões, né? Quais as principais consequências de uma pandemia de Covid alongada, né? Porque nós ficamos esperando aquele momento de êxtase do pós-pandemia, que me parece que ainda não veio, como aconteceu, por exemplo, com a gripe espanhola. Pelo menos a gente não sentiu. E aí, nesse contexto, podemos dizer que a pandemia acabou banalizando a morte e a violência? Infelizmente, eu creio que ela tem esse ineditismo historicamente. Essa pandemia passa e dá a impressão de interminável. Isso. Quer dizer, essa sucessão de variáveis e essas elaborações que a patologia e que todas as manifestações que parece que a medicina, a ciência corre atrás, mas tem dificuldade de controlar, ela levou a morte do cemitério para a sala de visita Exatamente. das nossas vidas. É uma realidade brutal que atinge principalmente as pessoas jovens, despreparadas para tudo isso, como os orientais costumam dizer. A idade, a longevidade, o passar dos anos, prepara naturalmente o indivíduo para a realidade da finitude, da morte. Mas o jovem não está preparado e a criança muito menos. Só que esse tema passa escandalosamente a agredir a sensibilidade de todo mundo. Você anda na rua e você vê o sujeito com máscara. Quer dizer, ele é um emissário da informação do risco de doença e morte. Portanto, aquilo que sempre foi um tabu, né? E eu escrevi esse livro, A Clave da Morte, e eu até, se você me permite, eu acho que eu vou contar também uma outra história do meu consultório. E é claro que, mais uma vez, vou aqui mudar detalhes para que ninguém possa situar ou localizar a pessoa. Então, eu vou falar de um personagem. Eu fui procurado, Tartucci, por uma família que me informou que eles tinham uma avó que estava beirando 100 anos de idade, estava muito doente, e os médicos diziam que ela tinha muito poucos dias de vida, ou horas. E eles me pediram que fosse conversar com ela. Ela acompanhava, às vezes, meus programas de televisão e disse, eu queria conversar com o Dr. Jacó antes de morrer. Me perguntaram se eu iria, eu fui. Fui até o apartamento, né? Na sala, a família toda reunida, inclusive o pessoal que tinha vindo de fora de São Paulo, parentes, amigos. Ela era uma mulher muito querida. E aí eu entrei no dormitório, onde ela estava deitada lá na cama dela, né? E ela estava com um ar tristonho. E uma filha, uma neta, e tal, 2, 3 familiares entraram junto. E ela virou para mim e disse, Dr. Jacó, o senhor pode, por favor, pedir para os meus familiares saírem daqui, que eu quero conversar só com o senhor? Eu falei, claro que sim. Pedi para que eles saíssem do quarto de dormir, do dormitório, fechei a porta e fiquei, da hora que eu fechei a porta, Tartucci, eu pensei, aí vem coisa séria, aí vem coisa, aí rapaz, aí vem confissão, sei lá, né? Crime, sexo, sei lá o que, né?
alguma coisa tabu, né? Que ninguém pode ouvir, e logo antes de morrer, quer dizer, eu não sou padre, não sou rabino, vou ter que ouvir aqui, vai ser difícil. Pensei com meus botões, né? Fechei a porta. Quando eu olho para a mulher, ela está gargalhando. Eu fiquei surpreso, falei, mas o que é que está acontecendo? Ela falou, doutor Jacó, é o seguinte, fica esse pessoal todo aqui choramingando, antecipando a minha morte, achando que eu tenho que fazer o papel de sofredora. Então eu faço o papel de sofredora, porque já que é isso que eles querem. Mas eu quero dizer para o senhor, doutor, que eu não estou sofrendo. Que eu tive uma vida como eu quis viver. Eu me diverti, eu fui casada, eu tive romances, eu aprendi tudo, eu viajei, eu aproveitei cada minuto da minha vida e estou pronta para conhecer Deus, para estar em contato com Deus. Eu não vejo a hora de me livrar desses xaropes da minha família que ficam aí antecipando. Eu não quero esse funeral em vida. Então eu peço ao senhor que, se eu saindo desse dormitório, diga para esse pessoal não me aborrecer e, se possível, eu gostaria muito que eles colocassem as músicas do Elvis Presley para que eu possa ouvir. Porque a única coisa que me interessa não é esse chororô, mas é Elvis Presley. Eu creio que essa experiência singular do indivíduo que é capaz de enxergar a realidade de uma forma tão pessoalizada é também uma assinatura do milagre da existência. Muito bem, doutor Jacó. E eu lembro de uma conversa nossa, por que há uma interligação, também outra conversa nossa, entre guerra e pandemia? E por que na história da humanidade geralmente elas se sucedem? Isso desde o Império Romano. Psicologicamente, não economicamente. Sim, né? sim. É. Bom, o que acontece é o seguinte, as pandemias, elas são uma provocação, que a gente sabe, dos elementos da natureza, desafiando a capacidade de sobrevivência do ser humano. E é isso que acontece na guerra. O soldado na guerra, ele aprende a matar e tentar sobreviver. Essa é a grande lição para cada um de nós na pandemia e na guerra. E aí eu diria para você que uma das fórmulas é expressa no livro de um grande psicoterapeuta, que foi o Viktor Frankl, que disse que nos campos de concentração, as pessoas que tinham alguma esperança tinham muito mais possibilidade de resistir e de sobreviver do que aqueles que não tinham uma razão de existir. O sujeito que tinha um parente, um amigo, um conhecido, um sonho, ele se aferra à vida. E essa é uma experiência que todo mundo que trabalha com vida e morte sabe que acontece. É preciso aprender a viver. É preciso saber viver. Exatamente. Doutor, vamos mudar um pouco o nosso assunto, que é um dos temas aí do programa que o senhor preparou para nós, aí para esse curso. Vamos falar um pouco sobre o limite individual e a contradição do princípio, exatamente esse tema que o senhor acabou de mencionar, e a contradição do princípio da sobrevivência nesse nosso mundo coletivo de hoje. Você colocou bem quando você disse que existe uma continuidade entre o tópico anterior e esse que você está levantando agora.
Todos que gostam de música sabem que a noção do segue na música é muito importante. E que a pausa é tão fundamental quanto o som. Sim. Eu escrevi um livro chamado Cultura da Agressividade e eu me lembro que um cronista fez uma crítica na Folha de São Paulo dizendo que o livro trabalhava com a trilha sonora da modernidade. E realmente é dessa forma que eu enxergo essa questão. Nós temos que nos movimentar mais devagar. Todos os dias a gente lê pela internet, lê nos jornais e ouve que o mundo está girando um pouco mais depressa. Sim. É tudo para hoje, para agora. Mas a afirmação, inclusive, tem natureza científica, não é? De Sim. que o mundo está mesmo. Pois, olha, essa informação absolutamente não me interessa. Não é que não me interesse só, ela me desagrada. Se o mundo está andando mais depressa, eu vou ficar na contramão. Quanto mais o mundo andar depressa, mais eu vou andar devagar. Porque eu acho que uma das chaves que a natureza nos empresta é exatamente a vagareza. A capacidade da gente se apropriar de cada passo, de cada instante, de cada movimento da nossa vida. Lá no interior, não sei se na sua terra também se diz isso, mas lá em Juiz de Fora, quando o sujeito sai correndo apressado, alguém vira e diz: vai tirar o pai da forca? Sim, sim. É isso aí. O meu pai não está diante da forca. Então eu não vou sair correndo, Tartucci. O tempo que eu tenho de vida, o tempo que eu tive de vida, que eu hei de ter, eu creio que tem que ser saboreado. Eu sou um sujeito que, quando eu me sento para a refeição, normalmente eu sou o último a deixar a mesa. Sim. Porque eu quero sentir o prazer, o sabor, o gosto de cada molécula de alegria, de vida, de prazer que o mundo pode me proporcionar. A melancolia, na minha opinião, é um pecado. É um pecado porque é uma doença. E é preciso que aquele que esteja doente aprenda a rir. Se existe uma cura para a angústia, é a capacidade da gente rir, principalmente rir de si mesmo. O homem moderno é muito grave, a mulher moderna é muito grave. Todo mundo se leva a sério demais. Um dia desse eu estava assistindo um programa de televisão, Tartucci, e tinha um sujeito que era candidato, não importa de que partido, nada disso não. Mas eu desliguei o som. Aliás, é um convite que eu faço para os nossos, para o pessoal que está aqui assistindo o nosso curso. Faz isso. Quando um candidato estiver fazendo um discurso, desliga o som e presta atenção nos movimentos dele. Se você perceber uma nervosidade excessiva, o sujeito que se mexe demais, se agita demais, se acredita importante demais, ele não é. A liderança verdadeira, existe uma diferença entre o princípio norte-americano, que é o do leadership, que é a liderança consentida, o líder que conquista as pessoas porque é porta-voz da multidão. E existe o fear principle,
que é o princípio do chefe, que é o sujeito que impõe, é o mistagogo, o sujeito que vem e acha que está falando em nome de Deus. Isso. Você que é advogado, vamos sugerir que o sujeito seja obrigado a exibir uma procuração com firma reconhecida em cartório. O sujeito falou em nome de Deus, tem que exibir um mandato. Se não exibir um mandato, é um estelionatário. É verdade. Verdade. Mas, doutor, até puxando essa questão do ando devagar, porque eu já tive pressa, um dos médicos, eu sigo muitos médicos, isso foi muito intensificado com a pandemia em rede social, e sigo também muitos pediatras, né? Talvez eu seja até um médico frustrado, né? Acho que ainda dá tempo ainda até de fazer uma faculdade, mas eu estava lendo uma postagem de um pediatra, em certa medida eu acho que isso também se aplica a nós advogados, porque os médicos no Brasil e os advogados no Brasil, em relação aos seus clientes, nós somos os únicos do mundo que somos médicos e advogados, vou falar dos advogados, 100% do tempo. Quer dizer, atendemos os nossos clientes 24 horas por dia e finais de semana, né? Esse costume que nós incorporamos, e repito, nos outros países do mundo não há, até porque o WhatsApp não é tão utilizado como é utilizado no Brasil, não acaba nos prejudicando? Foi porque eu insisto aí dos problemas da internet. O senhor sabe que eu tenho algumas críticas em relação à má utilização das tecnologias, né? Mas isso não é ruim para nós? O que a gente poderia fazer? Desligar, não permitir isso? Justamente para andar mais devagar? Porque isso está fazendo mal para os advogados. Eu tenho percebido, né? Eu não sou mais um advogado de contencioso cível de tantos clientes como eu era no começo da minha carreira. Então, não vivo esse fenômeno. Sou mais um advogado consultivo, né? Mas nós temos até grupos até de árbitros de processos grandes, né? Em grupos em rede social. Então, será que essa opção que foi feita pela advocacia foi uma má opção nesse contexto que o senhor está dizendo? Eu creio que você levanta aí uma questão muito delicada, né? Porque existe nessa disponibilidade, na minha opinião, dois aspectos, né? Um que é extremamente, me parece, doentio, que é a ideia da onipotência ou do excesso, de qualquer maneira, de importância. Quer dizer, o sujeito se acha tão importante que acredita que a sua ausência, ainda que durante, por exemplo, a noite, vai fazer uma falta tremenda. O que a gente sabe que é muito relativo em geral. Talvez no caso do médico um pouco menos, mas no caso do advogado, obviamente, é um fato. Agora, de outro lado, essa disponibilidade, né? Essa disponibilidade do mercado, até o mercado, né? Do mercado, eu acho que, me parece que ela é excessiva e talvez manifestação de um poder que é um poder irreal, né? Um poder de fantasia, tanto do médico, de acreditar que pode interromper a marcha da doença de maneira mágica, e talvez até da morte, ou do advogado, que pode resolver uma questão de um suposto saber. Eu creio que é preciso, sim, eu acho que você tem toda a razão, e enquanto eu estou respondendo para você, eu me lembro da ideia do sábado. Sim. Deus trabalhou 6 dias e decretou que no 7º dia era necessário a inação. Não é nem a falta de trabalho, mas é a inação, que é considerado, inclusive, uma espécie de ensaio do paraíso, né? Exato. E tem colega que acha que é mais do que Deus, né? Sim. Doutor, aproveitando essa penúltima pergunta, depois nós vamos para a última aqui.
Até por ser também advogado, e acho que é um pouco da sua experiência, em um dos primeiros encontros que nós tivemos, o senhor me disse uma frase, que os advogados, as pessoas da área jurídica, que o senhor atende não só advogados, mas juízes, embargadores, ministros, promotores, procuradores, a expressão que o senhor utilizou são aquelas pessoas que querem controlar tudo. Frequentemente, e eu percebo isso. E só um detalhe, por Pois isso sofrem por isso quando não controlam. exatamente. Mais do que médico, diga-se de passagem, mas não voltar lá. Mas eu concordo com você, de que é uma reflexão que eu faço e que eu procuro propor ao meu paciente quando aparece, acreditando sim que nas mãos dele, no seu repositório de conhecimento, reside o destino da outra pessoa. E nós sabemos que não é bem assim, que qualquer causa está sujeita a recurso, quer dizer, existem inúmeras possibilidades, muitas instâncias que vão circular e circundar uma realidade jurídica. O advogado tem um papel muito importante, mas ele está limitado e restrito. E aprender a respeitar os limites da nossa potência é uma forma de nós nos desligarmos no sentido saudável do ritmo acelerado que é imposto por uma sociedade doentia que acredita que pode fazer com o tempo o que acumula nos serviços. Não pode. Exatamente. E o senhor ainda me falou uma frase, nós não somos robôs, nós somos humanos. Exatamente. Nós não somos robôs e nem máquinas, eu lembro muito bem disso. Nós passamos aqui pelo programa inteiro, doutor Jacó, e ficou faltando uma última questão, nós falamos da fantasia, do real, que essa nós não conversamos, eu vou ouvi-lo pela primeira vez, né? Que é falar sobre a potência, a impotência e a inapetência para os desafios nas contendas judiciais. Essa é a primeira vez que eu vou ouvi-lo falar sobre esse tema. A potência, a impotência e a inapetência e os desafios nas contendas judiciais. Eu vou colocar as contendas arbitrais também, né? Que aí são os advogados que julgam ainda, né? Advogados ou especialistas que julgam, né? E eu vou dizer, doutor Jacó, antes de passar a palavra para o senhor, que é uma experiência que eu tenho tido mais recentemente eu atuo com arbitragem há um certo tempo, desde 2009 foi a minha primeira arbitragem, mas é algo que se intensificou nos últimos tempos. Como é difícil julgar, doutor? Como é difícil? Eu recebi agora, num caso que eu sou árbitro único, aliás, memoriais, que eu vou ter que julgar sozinho ainda, porque geralmente nós julgamos em 3. Como é difícil julgar? Então gostaria de ouvi-lo sobre esse tema, para mim inédito, porque não ouvi ainda o senhor falar sobre isso, a potência, a impotência e inapetência e os desafios das contendas judiciais e arbitrais. O Dr. Tartucci levanta a questão da dificuldade de julgar. Nós sabemos que muitas religiões associam a própria ideia de Deus à ideia de um grande juiz. Sim. E, inclusive, com uma noção de que depois da morte o indivíduo vai ser submetido a um tribunal. Sim. E que a sua vida vai ser revista e ele será ou condenado ou absolvido. Nefertiti, se não falha a memória, entre os egípcios. Tá, isso aí passeia, né, por praticamente, né, os nossos indígenas e assim Sim. por diante. Eles têm essa ideia do juiz. Frequentemente o árbitro é um sujeito de muita idade, por causa da experiência. Sim. E coisa e tal. O que eu posso te dizer, e aí o que eu digo para você, é extremamente sanguíneo e carnal. É vivido no meu próprio consultório praticamente todo dia. Todo julgamento corre o risco posterior de uma culpa.
real ou de fantasia. Ou seja, o sujeito emite, profere uma sentença, ele julga. Se ele estiver totalmente tranquilo de que essa sentença corresponde o mais próximo possível da aplicação da lei ao caso, ele terá tranquilidade. Mas qualquer dúvida pode gerar sentimentos de culpa com consequências catastróficas. E quando a gente fala em julgar aí, você colocou na questão dos tribunais, do juiz e assim por diante, né? E você sabe muito bem, e a gente observa, e aí eu vou fazer essa datação, né? Quantas vezes a opinião pública fica até indignada quando percebe que determinadas decisões judiciais são revistas e novamente levadas a recurso e assim por diante, criando a chamada insegurança jurídica que realmente promove na sociedade um sentimento de paranoia. Porque o sujeito fica pensando, se hoje o réu foi condenado, amanhã ele é absolvido, depois volta a ser condenado, qualquer ser humano andando aí pela rua estará sujeito a movimentação emocional ou até de interesses que podem significar uma traição ao princípio da justiça, vindo com culpa e promovendo paranoia. E eu tenho um trabalho a respeito, no qual eu defendo a tese que numa sociedade em que o cidadão não acredita na aplicação correta, isenta, de uma justiça para todos, é uma sociedade profundamente perigosa, doente, no limite do crime. Porque o sujeito pensa, já que eu posso ser considerado inocente ou criminoso, segundo padrões que mudam de um momento para o outro, eu também me darei ao direito de perseguir o meu desejo, ainda que o meu desejo seja transgressor. Sem dúvida. Palavra culpa apareceu na última pergunta. Nós vamos ainda fazer um debate sobre a palavra culpa, porque a culpa é muito cara aos civilistas. Ela aparece em obrigações, contratos, responsabilidade civil, aparecia em direito de família, mas ela foi mitigada na dissolução dos vínculos familiares. Aparece até no tema das sucessões, tem um artigo que fala de culpa mortuária até, doutor Jacó, culpa do que morreu. Tem um artigo do Código Civil, essa expressão culpa mortuária, culpa funerária do professor Rolfo Madaleno. Então a culpa é uma expressão, é uma categoria jurídica que é muito cara a nós, vem da psicologia. Isso, até estudando esse tema para o doutorado, eu faço até algumas incursões com a doutora Gisele Groeninga, que é psicanalista, foi minha colega de doutorado também na USP. E nós conceituamos a culpa como violação de um dever pré-existente. É assim que o direito civil conceitua a culpa, né? Violação de um dever pré-existente, que pode ser contratual ou legal. E para nós, no direito, só há pagamento de indenização, em regra, no sistema civil, o consumidor é diferente, se houver culpa. A culpa tem que ser provada em regra. Tem que provar que o outro foi o culpado para que pague a indenização. Isso é diferente do criminal, doutor Jacó, por óbvio, né? O senhor bem sabe, porque o que nós temos aí é um pagamento de uma indenização, né? A questão do direito civil se resolve no bolso, né? Eu não sei o que é mais eficiente, né? Claro que tem gente que acha que é mais eficiente o pagamento de indenização, mas a minha percepção, eu não vejo, e aliás, eu até vou convidar vocês, porque semana que vem, dia 9 de agosto, nós vamos abrir a Semana da Advocacia da OAB, e a nossa presidente, a Patrícia Vanzolini, vai dar a primeira aula, e eu dou a segunda aula da Semana Cultural, né? E, aliás, é algo que eu vou falar lá. Eu não vejo... O pessoal tem muito isso na nossa área hoje. Penal é melhor que civil, civil é melhor que penal. Eu não vejo matéria melhor ou melhor do que outra. Mas talvez porque o direito civil seja o mais velho, o mais experimentado, ele funcione um pouco melhor do que o direito penal.
e ele tem um pouco mais de estabilidade do que o direito penal, né? Mas, de qualquer forma, doutor, a palavra culpa apareceu agora, né? Como é que o senhor conceituaria a culpa? Existe na psicologia, e é diferente do direito, existe uma nítida fronteira que passa pelo conceito da neurose entre a culpa real, o sujeito é mesmo culpado, ele transgrediu alguma norma, ou legal, ou moral, assim por diante. Ou de comportamento? Ou de comportamento. É um conceito igual, então. Não, mas existe a culpa de fantasia. E essa atormenta, e ela é um dos elementos constitutivos da neurose. O sujeito que não cometeu nenhuma transgressão, mas que ele imagina, por um processo, repetindo, de trauma, ele imagina que cometeu uma culpa. E ele sofre extremamente se autopunindo permanentemente enquanto ele não resolve essa questão. E nesta hipótese, eu diria para você que o grande árbitro, o grande juiz é a consciência. E a consciência aí, no caso, não é só no sentido moral e ético, é também de conhecimento. Consciência no sentido de você desvendar os porões do nosso inconsciente. Você colocar luz na escuridão daqueles elementos fantasmáticos que habitam os nossos pesadelos. Muito bem, excelente, vários elogios. Eu vou encerrar aqui, doutor Jacó, porque já são 8h30, vou abrir aí para 2, 3 perguntas. Temos muitas participações, muitos elogios. A Anicá está participando bastante. A Anicá não era o sobrenome, não era um nome de uma paciente do Freud? Tinha lá o caso K? Eu lembro disso no doutorado. Eu acho que me parece que sim também, sabe? Mas é o nome verdadeiro, Anicá? Ela participou bastante, né? É. E ela já mandou uma pergunta que eu ia fazer, mas eu ainda não debati esse tema com você, doutor, porque tem alguns temas que a gente precisa debater ainda. Esse é um. Outro que a gente já ensaiou para debater é o caso daquela história da guarda alternada, que a criança fica 6 meses na casa de um, 6 meses na casa de outro. Isso nós vamos debater quinta que vem, lá no consultório. Professor, qual a sua opinião sobre a medicina paliativa e a morte antecipada sem o consentimento da pessoa adoecida? Não é eutanásia, quando a família decide antecipar a morte. Eu acho que essa pergunta, ela me parece que tem no bojo duas questões. A medicina paliativa, na minha opinião, é uma opção extraordinária, porque ela evita, muitas vezes, quase que uma tortura da pessoa doente, que até pede, implora que os médicos e a família permitam que ela possa morrer com menos sofrimento. É diferente da família decidir antecipar a morte, que na realidade aí é o caso de homicídio, né? Homicídio. Aí é homicídio. Ó, a Anicá é Anne Carine. E aí o Divan, Doce Divan, não sei de quem é, deve ser de algum psicólogo. Era aí, tá vendo? Eu errei, viu, Divan, Doce Divan. Eu entendo muito pouco, mas eu lembro lá na matéria da Lídia Reis Almeida Prado que a gente estudou esse caso, era Ana O, não era K, não. E era Ana. Né? Esse caso, Divan, Doce Divan, era a primeira paciente do Freud? Esse da Ana O? Eu não tenho certeza, eu tô chutando aqui. Mas onde é que você está vendo isso? Tô vendo, Divan, Doce Divan, eu não sei quem é. Desculpa aí, viu? Eu errei. Fui eu que falei, tá? Eu não. Sim. Eu entendo um pouquinho só de direito civil, de psicologia. Eu não entendo. Vamos subir aqui um pouco. Essa é boa, do César Felipe. Doutor Jacó, estamos condenados a ser imortais por meio da internet? E o direito ao esquecimento? Esse eu posso responder, o direito ao esquecimento. Então você responde isso. E quanto a ser condenados à imortalidade, eu diria para você que a minha resposta é:
nós estamos premiados com a esperança da imortalidade. Nós vamos para o mesmo lugar de onde nós viemos, da grande construção do grande arquiteto do universo. Veja que interessante, né? Eu lembrei aqui de uma passagem que não tem nada a ver com direito. Uma das últimas músicas de sucesso do Freddie Mercury foi uma música que ele cantava Who Wants to Live Forever, quer dizer, quem quer viver eternamente. E hoje talvez ele faz um sucesso muito maior do que ele fez quando estava vivo, né? O Divan Doce Divan é psicanalista, Carol Alvim, está dizendo é isso mesmo. O primeiro caso do Freud foi o caso Ana O. Né? Ó, o direito ao esquecimento que foi pontuado, Dr. Jacó, do ponto de vista jurídico, o Supremo decidiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. Mas, se houver abuso na veiculação de notícias, né, vai ser utilizado aquele artigo que eu citei para fins de responsabilidade civil, que é o artigo 187 do Código, que trata do abuso de direito. Na verdade, disse que não existe direito ao esquecimento, mas se houver abuso, há a proteção aí da intimidade, só não vou utilizar o nome direito ao esquecimento. Né? O que o senhor acha do ponto de vista psicológico dessa expressão, direito ao esquecimento? Eu acredito da seguinte maneira. As pessoas têm todo o direito, na minha opinião, de impedir que a jornada de suas vidas fique à senha de corvos. Os corvos que frequentemente exploram os cadáveres para abusarem covardemente de uma realidade da qual, ou perante a qual, o sujeito não pode mais se defender. Então, eu acho que sim, mas com um limite, desde que não se apague a história. Isso. Então, foi mais ou menos o que o Supremo julgou, doutor. Circula, a psicologia precisa andar com o direito porque esse não resolve as dores, apenas julga. Não, cuidado que o direito não julga só, viu, Circula? O direito, ele tem um caráter preventivo de não julgar, de resolver os problemas antes deles surgirem. Quando você faz um contrato, por exemplo, que um amigo meu fala que o contrato serve para aprisionar o futuro, é só para isso que ele serve, é direito e não tem julgamento. E se o contrato for bom, e muitos dos contratos são bons, nunca vão para o judiciário, né? Tá aqui alguém que tem 46 anos de idade, nunca fui nem autor nem réu de processo nenhum. Quer dizer, todos os contratos que eu fiz, todos foram bons, né? E isso é direito, né? O Romualdo Soares pergunta, boa noite, doutor Jacó, como o senhor define a violência psicológica? Difícil o tema, hein? A violência de todas as formas, tanto a psicológica quanto a física, ela é classificada tanto no Código Penal como também nos, vamos chamar, parâmetros da doença. Por exemplo, os fenômenos do sadomasoquismo, que frequentemente escondem a perversidade, principalmente a tortura, que pode ser psicológica e física. É absolutamente condenável. Eu tenho um ensaio cujo título foi Escola de Tortura. Esse trabalho meu foi escrito, e todos podem imaginar em que época da história do Brasil. E aí, com toda a imodéstia que o ser humano às vezes se permite, eu faço uma citação para poder situar o momento em que eu escrevi esse ensaio. Foi o momento que mereceu do ministro José Gregory, ministro dos Direitos Humanos, da Secretaria dos Direitos Humanos do presidente Fernando Henrique, uma frase que ele pronunciou no meu aniversário. Não se pode escrever a história dos direitos humanos no Brasil sem relatar a participação do Jacó Pinheiro Goldberg. Muito bem, doutor. Eu lembro dessa história e eu vou trazer mais um tema que nós temos que debater depois, é violência patrimonial. É muito comum em disputas familiares
um dos consortes tira todo o patrimônio do outro, aliás, planeja a vida inteira para deixar o outro sem nada. Existe esse tema da violência patrimonial que tem sido tratado, inclusive, dentro, em relação à mulher, da Lei Maria da Penha. É um tema muito interessante, tema pouco debatido no Brasil. Além da violência física, psicológica, já se debate na minha área a violência patrimonial, né, inclusive com utilização de mecanismos. Eu ia depois a gente debater, mas vai ficar para uma próxima, viu, doutor Jacó? Porque na minha área tem muita gente aí vendendo ilicitudes pela internet, coisas ilícitas no direito civil. Mas isso fica para um outro debate, né? Porque eu não vou aqui. Esse é um outro problema da internet, mas eu não vou trazer esse tema aqui porque nós já passamos, né? A Jane está comentando, ó, linda e esperançosa mensagem do professor Jacó, somos premiados com a imortalidade. Bom, meus caros, alguma dúvida a mais? Eu acho que não, nós vamos encerrar. Então, doutor Jacó, eu quero agradecer, foi um grande sucesso, foi muito especial, tenho certeza para todos que participaram e para aqueles que vão continuar vendo esse vídeo, esse curso pela internet. Só ontem foram 650 pessoas que viram essa aula de ontem, hoje também. Aí a Anne está mandando um abraço, ó. Parabéns, professor Jacó e a ESA por estar trazendo esses ensinamentos valiosos e gratidão pela resposta à minha pergunta, né? Então, muito bem. Então, quero agradecer a todos que participaram, doutor Jacó. Nós seguimos o nosso trabalho de debate e com certeza o doutor Jacó volta não só para a ESA, já fica o convite aí para um novo encontro, possivelmente um debate de temas aí de direito privado e também acredito que na OAB São Paulo também. Fechamos aí com chave de ouro esse nosso segundo encontro do curso O Direito no Divã, essa primeira iniciativa da ESA OAB São Paulo com a CAASP, quero agradecer a toda a produção, tá? Agradecer, desculpa a brincadeira aí, viu, Rui? Foi uma brincadeira só para dar uma descontraída, mas aí arrumou aí também, viu? Então foi só uma brincadeirinha aí. Quero agradecer também a nossa estrutura aqui, o Adriano, o Eric, funcionou tudo muito bem. Agradecer a Adriana Galvão pela parceria. E seguimos aí mais uma vez o convite para os senhores fazerem os nossos cursos aqui da ESA no mês da Advocacia 2022. Doutor Jacó, suas considerações finais e nós terminamos com as suas palavras. Eu sei sempre que o senhor gosta de encerrar e encerrar muito bem como foi ontem. Então, o senhor tem a palavra. Uma das pessoas que contribuiu com o nosso trabalho, mandando uma mensagem, parabenizou pelo espírito de esperança através do qual a gente acredita que vale a pena acreditar. É com isto que eu gostaria de agradecer ao professor Tartucci, agradecer a inteligência, ousadia, competência e eu diria uma palavra que às vezes cai em desuso, patriotismo do Tartucci. É um homem que acredita no ser humano e acredita no Brasil. E é dessa forma que eu agradeço a todos vocês, dizendo que acreditar não é só uma questão, digamos, de superstição, uma questão infantilizada, de cega crença. Não. Acreditar é apostar no futuro. Vai dar certo. Obrigado. Boa noite. Até mais.